o que é importante é que nós não joguemos a culpa do que está acontecendo no mundo na pandemia, porque o mundo já vinha tendo uma tendência conservadora, uma tendência direitista, às vezes uma tendência até fascista em alguns países, já um pouco antes das eleições. Eu acho que depois de vários anos de governos progressistas na Europa, de governo progressista na América Latina, ou seja, dos democratas governarem, 8 anos com Obama nos Estados Unidos, os americanos não mereciam uma candidatura como o Trump, nós não merecíamos uma candidatura como a do Bolsonaro, certamente a Hungria não merecia uma candidatura como a que tem lá, e nós não estaríamos vendo os movimentos conservadores que estamos vendo no mundo inteiro. Há uma ascensão da extrema-direita, da negação da política, da negação das instituições, e é como se o mundo não precisasse do papel do Estado, não precisasse do papel das instituições, e cada um para si iria resolver o problema. E isso não está dando certo. Isso não está dando certo, porque o que nós temos de formação de democracia no mundo é uma coisa que perpassou 2 guerras mundiais, é uma coisa que perpassou várias constituições de vários países, e nós estamos consolidando um processo democrático. Ou seja, os Estados Unidos vêm com um processo de construção democrática desde a Guerra Civil. Ou seja, e o Trump é uma coisa é uma carta fora do baralho, apareceu, é quase como se fosse um embuste na política americana, contando mentiras. Um dia desses, os jornais publicaram que ele contava 11 mentiras por dia. Ou seja, não é possível você imaginar que a maior economia do mundo é governada com mentiras, com um presidente que pede para as pessoas não ir votar, que pede para as pessoas não aceitarem, para as pessoas não deixarem falar mal dele, que as pessoas têm que brigar, que as pessoas precisam, desobedecer, que as pessoas precisam ser mais educadas. Não é possível a gente construir uma humanidade com esse nível de informação e de deformação. E aí, lamentavelmente, Carlos, os meios de comunicação têm uma contribuição muito grande, porque, às vezes, os meios de contribuição, para não dizerem que são chapa branca, para não dizerem que são favoráveis a esse ou aquele governo, às vezes nega a política. Ou seja, quando a gente nega a política, o que vem fora da política não presta e não deu resultado em lugar nenhum do mundo. Se a política não resolver, não é a não política que vai resolver. Então, eu penso que nós estamos vivendo um momento, em que o humanismo está em baixa, em que a democracia está em baixa, em que o compromisso com a verdade está em baixa, em que o respeito às instituições está em baixa, e é preciso que a gente retome a discussão sobre o papel do Estado, o papel da democracia, o papel dos meios de comunicação, o papel da economia. Antigamente, Carlos, o empresário dizia a empresa tem uma função social. Hoje, o empresário tem mais condição moral de dizer isso. Porque na imprensa a gente só vê discurso que atenda aos interesses do mercado, a gente só vê discurso que atenda aos interesses do controle fiscal, e a gente não vê o compromisso que o sistema cobra do poder público, da coesão fiscal, da dureza fiscal. A gente não vê o compromisso com política social, porque a dívida social que se tem nos países pobres é infinitamente maior e mais grave para os países do que a dívida financeira. Agora, então, presidente... Nós estamos um pouco de cabeça para baixo. Carla, esses dias eu vi um discurso do Trump chamando o Clinton de comunista, chamando o Obama de comunista. Eu fico imaginando como é que o Marx se mexia no túmulo, como é que o Lenin se mexia no túmulo, porque isso é de uma ignorância, tão ignorância, que não é possível que o presidente dos Estados Unidos e alguém que está postulando a indicação, ou seja, possa dizer que o Clinton é comunista. Ou seja, é uma coisa que não tem pé e nem cabeça. Ou seja, na verdade... Mas que funciona, né? Mas que funciona, exatamente. É isso, é uma estratégia.
Nós não temos uma palavra mágica para isso. Historicamente, na política, às vezes, quando você não tem uma coisa boa para apresentar, você apresenta um inimigo. E, às vezes, a apresentação do inimigo vira razões para você fazer qualquer absurdo. Eu vou dar um exemplo. Em 2003, os Estados Unidos inventou uma mentira para a humanidade, que era as armas químicas no Iraque. O que é grave é que o Tony Blair sabia que não tinha armas químicas no Iraque, o Bush sabia que não tinha, e o Saddam Hussein sabia que não tinha. Mas os três mentiram, o Saddam Hussein aceitando a ideia que ele tinha, porque ele já tinha mentido muito para o povo iraquiano e não podia desfazer a mentira. O Bush sabia que não tinha, mas aproveitaram para fazer a guerra. E até hoje ninguém cobra. Cadê as armas químicas no Iraque? Não existia. Mesma coisa é o discurso do Trump. O Trump arrumou a China como inimiga, e por conta da China, sabe, ele convoca o povo americano a cuidar dos americanos, a economia para cuidar dos americanos, tudo é para cuidar dos americanos, e ele não está cuidando dos americanos. Ele está cuidando de fortalecer o ódio, sabe, na população americana. Uma sociedade que antigamente vivia, sabe, essa diversidade democraticamente. Metade da população era democrática, metade da população era republicana, mas as pessoas entravam no mesmo restaurante, as pessoas casavam filho de democrata com filho de republicano. Era normal. Ou seja, o ódio está tão grande que as pessoas já não se conversam mais. Que as famílias estão se degladiando por conta de mentira. Aqui no Brasil é um absurdo o que é falado de fake news todo santo dia. Você viu o último debate americano. Você imagina um cidadão comum que está vendo os candidatos à presidência do maior país do mundo, da maior economia do mundo, do país mais bélico do mundo. Ou seja, parecia uma discussão primária. Ou seja, não acrescenta nada na vida das pessoas, é brincadeira, é provocação, é mentira. Ou seja, não acresce. Você termina um debate daquele, você pergunta o que as pessoas aprenderam. Nada. Nada. Você não aprendeu nada porque não teve nada para ensinar ninguém a nada. Então, como é que a gente vai construir esse mundo? Eu estou convencido, e essa é uma preocupação que eu tenho demonstrado já há algum tempo, é que nós precisamos recuperar o humanismo que existia dentro de nós. Presidente, o senhor... Flávia, nós precisamos voltar a ter sentimento, nós precisamos voltar a ter coração, nós precisamos voltar a ter solidariedade, e nós precisamos voltar a ter compromisso com a verdade. Ou seja, ninguém precisa mentir.